Esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos vencer. Amém, amados? Nós estamos num dia hoje, um dia bastante especial para a libertação do povo de Israel no Egito. E a Páscoa em si, ela só foi comemorada até quando? Vocês lembram? Qual foi a última Páscoa? Quando Jesus ceiou com seus discípulos. Mas o ser humano, ele é insistente nos erros, ele é insistente naquilo que é equivocado, e ele até hoje comemora o quê? A Páscoa. E nós sabemos com muita clareza que Jesus, ele, fim da Páscoa, ele consume. É um ato consumado na última ceia, e ali completa, encerra o ciclo da Páscoa. E surge então a ceia. E essa ceia nós sabemos claramente que é a comunhão do corpo de Cristo. E é interessante que essa ceia, ela sempre é comemorada, ela é lembrada em memória, ela sempre é feita, mas nós precisamos entender que ela vai um pouco além, ela se estende um pouco além de um ato simbólico, de um ato em memória. É claro que a Bíblia fala em memória, em 1 Coríntios capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo fala: fazei beber em memória de mim, ele mesmo falando aquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito. Mas existe um texto na palavra de Deus, onde o nosso Senhor, ele deixa de uma maneira implícita, de uma maneira muito clara, que essa comunhão, ela precisa ser estendida não somente num momento onde de ceia, porque todas as vezes que a palavra de Deus fala em ceia, fala a respeito de comunhão, porque quando sentamos à mesa com alguém, é porque temos comunhão com esse alguém. Então nós precisamos, enquanto corpo de Cristo, enquanto organismo vivo de Deus aqui na terra, entender que essa comunhão é estar de acordo, é comungar, é ter paz, é se relacionar, é estar bem com o nosso próximo. Amém, amados? Porque sem isso não existe cristianismo. Diz assim comigo: sem comunhão, não há cristianismo. Servimos a Deus, diz comigo: servimos a Deus. Servimos a Deus. Na vertical. Na vertical. Mas também Na na horizontal. Se eu não sirvo meu irmão, se eu não estou com meu irmão, porque eu falei isso domingo passado, não tem como eu me autodeclarar cristão. É tão sério isso, eu quero abrir uma aspa aqui, por favor, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Eu quero abrir uma aspa aqui. É tão séria essa questão de amar o irmão, de estar em comunhão com o irmão, que 1 João capítulo 3, verso 15, olha o que o texto diz: aquele que odeia o seu irmão se torna um assassino, no qual os assassinos não terão o quê? Parte onde? No reino de Deus. Então é tão séria essa questão da comunhão, é tão séria essa questão de estar junto, é tão séria essa questão de reunir, que se algo contrário
é o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Quem fez isso? Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu fico pensando como Pedro ele não perdia a chance de ficar calado. Ele falava compulsivamente, de uma maneira desordenada, e sempre era repreendido pelo Senhor. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Agora, ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele se referia ao traidor aqui agora. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? O que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também. Amém, amados? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo? Porque nós precisamos compreender que esse momento onde a Páscoa se finda, surge um novo momento, a ceia, que representa aquilo que o Cordeiro fez por nós. Aquilo que ele representa, como diz 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Ele é o Cordeiro Pascual. Nele é colocado sobre nós o selo, o sangue que nos purifica, nos liberta, nos redime e nos conduz aonde? Para o céu. Então agora nós vivemos não mais sozinhos, mas nós vivemos agora enquanto o quê? Parte desse corpo. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? E aí a ceia então ela é encerrada. Essa ceia já próxima à Páscoa. João não deixa muito claro se é a última ceia. Mas aqui fala que a Páscoa se aproximava e a ceia estava acontecendo. Então nós podemos entender que seria a última. Não fica muito claro, mas nós podemos entender. E um fato que me chama muita atenção aqui é que Jesus parece que ele larga agora um legado, ele deixa agora uma extensão dessa ceia. Hoje não é culto de ceia, hoje é Páscoa. Mas como a Páscoa se transformou em debruça ou deita a água na bacia e passa então a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com toalha que estava assim, que estava. Ele então agora começa a nos ensinar a nossa verdadeira função dentro do corpo. Ele começa agora a nos mostrar a que viemos. Ele começa agora a nos dizer o porquê de estar aqui. Porque nós nos prendemos demais aos momentos litúrgicos, nós nos prendemos demais
às liturgias, a tudo aquilo que o homem organizou, que muito bem organizado, muito bem simbolizado, mas a coisa não pode parar ali. Eu sempre gosto de dizer que é como o casamento. Quando lembramos da cerimônia do casamento, e lembramos do que o casamento se torna, há uma discrepância muito grande. Porque naquele momento há sonhos, há planos, há beleza, há harmonia. Mas e quando a coisa vai embora? O que acontece? Em muitos casos há divórcio, há assassinato. Em muitos casos há separação, há brigas, há contendas, coisa que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu naquele evento. Então uma coisa que nós precisamos nos atentar nessa noite é que a nossa vida com Deus, ela não pode ser baseada em, diz comigo, eventos. E a ceia acaba sendo um. Apesar que deveríamos ceiar todas as vezes que nos reunimos, porque assim acontecia lá na igreja de Atos, capítulo 20, verso 7, todo primeiro dia das semanas reuniam, tinham o partir do pão. Mas ao longo da história, esse partir do pão, ele deixou de ser janta. Ele deixou de ser uma refeição e virou o quê? Um pedacinho de pão e um golinho de vinho. A gente não sabe se por uma economia, a gente não sabe o porquê que isso desenvolveu. Mas nós sabemos que de uma janta, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, que eles reuniam para jantar. Tanto é que Paulo fala assim, olha, vocês são sem educação de pães. Porque aqueles que têm muito traz come, e larga aqueles que têm pouco não come. Vai comer em casa. Vocês não estão aqui para encher o bucho. Vocês estão aqui para quê? Para ter comunhão. Mas aí Jesus fala que essa comunhão, ela se estende além de uma simples refeição. O que agora ele vai nos ensinar, amado? Diz assim comigo, ele vai nos dar. Não, vocês estão aqui comigo em nome de Jesus. Esses dias minha esposa falou assim, por que você pergunta e todo mundo tem que responder? Porque quando vocês respondem, está aqui uma pedagoga, sabe que ao falar, há o quê? Uma fixação melhor, sim ou não? A partir desse momento, o pós-momento da comunhão. Amém, amados? Amém. Amém? Então vamos lá. Ele então agora começa a nos ensinar que essa comunhão, ela vai ser traduzida, ela vai ser revelada quando eu compreender que eu estou aqui para servir o meu próximo. Por isso que ele vai nos ensinar hoje uma lição de humildade. Fala assim comigo, eu preciso aprender essa lição de humildade. Anda. Lá para dentro, vai lá. Quando chega no verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Verso 7, respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas você vai compreender. Por que Jesus estava lavando justamente o pé, amados? Porque o pé, ele é justamente o membro que nos conduz e nos leva aonde nós precisamos ir e às vezes aonde não precisávamos ir. É o pé que nos coloca dentro de ambientes, de situações. Por que Jesus traz essa preocupação de lavar os pés dos discípulos? Porque ele sabia que a purificação no caminhar do cristão deveria ser aonde? Nos pés.
Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, no verso 14 ou 15, se não me falha a memória, fala, calçando o evangelho, calçando os pés, com a preparação do evangelho da paz. Então eu preciso ter os meus pés purificados. Aí Pedro vem e dá um rebate nele, que era clássico dele. Ele vem e fala assim, diz, nunca me lavarás os pés. Até mesmo que eu imagino o cheiro que deveria estar aquilo. Porque aquelas alparcas andando em ruas que não eram pavimentadas, suando, pensa a dona Helena. Só a graça de Deus, parecia que tinha um rato morto no pé daquele homem. Mas Jesus, com toda humildade, se agacha, deveria ter um olfato maravilhoso. E Pedro vira e fala assim, o Senhor nunca vai lavar meus pés. E esse nunca, ele abrange muita coisa. Porque esse nunca pode ser conduzido à eternidade. Vocês sabiam disso? Nunca é tirar toda e qualquer possibilidade. Olha o que é você falar sem pensar. Diz assim comigo, eu nunca mais vou falar sem pensar. E aí Jesus vira para ele e fala assim, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte. Por que Jesus diz isso? Porque ele sabia que sem essa purificação no caminhar, é impossível andar com quem? Com ele. Não teria condição. Aí ele fala, se banhou, não necessita de lavar senão os pés. De que Jesus estava falando agora? Diz comigo, do batismo. Claro que era. Quem já se lavou uma vez no batismo, não há necessidade de se lavar novamente. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, olha o que ele vai declarar na carta que ele escreveu. Diz assim, verso 10, vamos continuar aqui. Quanto ao mais, ele está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aqui Jesus faz uma declaração que Pedro, escute, Pedro, ele absorve de uma maneira tão fantástica, que quando ele escreve as cartas, 1 e 2 Pedro, a epístola de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no verso, 1 Pedro, capítulo 3, no verso 20 e 21, olha o que Pedro diz. O próprio apóstolo Pedro, esse que falou sem pensar, mas sabe o que é bom no ser humano? Diz assim comigo, sabe o que é bom no ser humano? Sabe o que é bom no ser humano? Que ele melhora. Ele melhora. Fala assim, eu preciso ser melhor que ontem, mas pior do que amanhã. Precisamos melhorar. Não é porque Pedro metiu os pés pelas mãos que ele não se consertou e não amadureceu. Olha o que ele fala quando ele escreve a epístola. 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. Ele fala assim, os quais outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam os dias de Noé, enquanto se preparava na arca, o qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. O qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, da sujeira. Ele entendeu. Porque falou, Jesus não dá um banho, você não precisa, você já está limpo. Aí ele vira e fala assim, ó, isso não é para remover a sujeira da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora ele entende tudo. Que essa água que vai lavar do Espírito Santo de Deus, que está lá em Tito, volta comigo em Tito, só para a gente compreender um pouco a respeito dessa água. Tito capítulo 3, verso 5, está antes de Hebreus, Tito 3, 5, fala assim, pode ver o 4 também. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, amados? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então nós somos lavados pela água. Que água é essa? Está lá em João capítulo 3, verso 38. João 7, 38 e 39. Todo aquele que crê em mim, do interior dele fluirá o quê? Rios de água viva. Verso 39. Digo isso a respeito do Espírito Santo que receberá todo aquele que crê em mim. Então o Espírito Santo, essa água que é o próprio Cristo, ele vem e nos lava e nos purifica e nos traz o compromisso de uma boa o quê? Consciência diante de Deus. Então quando Jesus, voltemos a João 13, e é tão sério isso, que Efésios, vocês lêem Efésios antes da gente voltar para João. Eu lembrei do texto aqui, Efésios 5, verso, você não precisa abrir, eu mesmo abro aqui. 25 e 26, quando Paulo está fazendo um comparativo entre o casamento e o nosso relacionamento com Cristo, ele fala assim: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Por que Cristo fez isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado. Purificado quem? A igreja. Tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que então Jesus fala para Pedro? Fala: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Eu não preciso te dar um banho. Porque você já foi lavado pela água, pela palavra, pelo Espírito de Deus, pelo batismo, você já está limpo. O que você precisa agora constantemente, Pedro? O que eu e você precisamos? Não somente Pedro. Precisamos que os nossos pés sejam o quê? Purificados todos os dias. Pastor, por que os pés? Porque é eles que nos conduzem onde estamos indo. E se eles estão limpos, nós precisamos estar em lugares o quê? Se estivermos em lugares sujos, não é para nos sujar, e sim para purificar e limpar o lugar. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Amém? Aí ele continua, João, capítulo 13, verso 9. Foi no 9 que eu parei? 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não se sinta... Falei isso, mas eu estou... Pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? E agora Jesus ele vai dizer a respeito da ligação que devemos ou que deveríamos ter um com os outros enquanto corpo, enquanto comunhão, enquanto representação daquilo que ele é. Amém, mãe? Está em espírito de oração, mãe? A senhora coça ele, a senhora que dorme. E aí o que acontece? Vós me chamais, verso 12, 13, perdão. Vós me chamais de quê? Mestre e... Então ele fala assim, deixa eu entender uma coisa. Vocês estão dizendo que eu sou responsável por ensinar, amém? Se eu sou mestre, vocês são o quê? Discípulo. Então o que eu falo, vocês aprendem. E não somente mestre, mas eu sou o que agora? Vos lavei os pés? Vós também devereis lavar os pés uns dos outros. E aqui Jesus traz uma preocupação que acredito eu que deveria ser a preocupação da igreja. Se a igreja se tornasse isso que Jesus falou,
no verso 15. Por isso, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se nós entendêssemos o que é ser igreja, essa comunhão, e fizéssemos exatamente isso, eu acredito que o mundo ia ser melhor. Mas nós somos o exército que mais luta um contra o outro. Nós somos o exército que, se nós passarmos e ver um soldado ferido, cair, em vez de nós abaixarmos, ajudar, a gente pisa e fala: morre, miserável, acaba logo com isso, porque aquele cargo na igreja era meu, por que você tomou? E nós começamos uma briga desenfreada entre nós mesmos, onde na verdade deveríamos servir entre nós mesmos. E eu me lembro de Paulo em Romanos capítulo 12, apenas 3 versículos. Paulo dá uma resumida muito linda a respeito de quem somos e dessa comunhão que desfrutamos. Porque Jesus havia falado: olha, nós estamos aqui para servir um ao outro. Os 2 maiores mandamentos deixados por Cristo, está lá em Marcos 12, 30, 31. Nós sabemos o primeiro qual é: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, alma, coração e entendimento. E o 2: ao teu próximo. Ora, nós declaramos que não há amor em nós. Porque se eu não amo o cara como a mim, porque eu não estou amando quem? A mim mesmo. E aí Jesus vem e fala assim: olha, eu dei um exemplo para vocês, que essa comunhão simbolizada, representada, sentada à mesa, ela não pode se findar aí, mas ela precisa o quê? Se estender e testemunhar e revelar e traduzir a que vocês vieram, porque foi a isso que eu vim. Tem alguém me ouvindo aí? João 3,16, o que diz lá? Deus amou o mundo e deu seu Filho. E 1 João 3,16? Eu sempre falo isso e ninguém responde. E nisso conhecemos o amor, quando o Filho de Deus dá a sua vida por nós. Não deveríamos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos? É isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu abaixo e lavo o chulé da moçada, por que vocês não vão fazer? Mateus 20, 28, assim como tal, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai compreender o que é ser cristão quando você compreender o que é servir. Eu passei um fim de semana agora numa roça, que aquele povo me ensinou o que é servir e receber alguém. E olha que a nossa casa é cheia, e olha que a gente, embora toda a nossa fraqueza, muitas pessoas gostam de estar aqui porque tentamos receber bem. Mas eu aprendi esse fim de semana o que é servir alguém, o que é honrar o ser humano, o que é ser honrado. A respeito disso, Romanos capítulo 12, no versículo 3, 4 e 5 apenas, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. 12, 3, 4 e 5. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo, temos o quê? Muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Diz assim comigo: eu sou membro do cara que está do meu lado, do colega que está do meu lado. E aí nós queremos andar enquanto membro fora de um corpo. E Jesus está falando assim: olha, deixa eu dizer para você, a verdadeira comunhão ela só vai existir quando você compreender que você está aqui para servir quem está do seu lado. Porque você precisa lembrar que ele não é um qualquer, mas ele faz parte do mesmo corpo que você faz. E aí nós começamos a trabalhar de uma maneira
aonde o ser humano se torna descartável. Descartável em que sentido? Se ele me beneficia, se ele me promove privilégios, ele me serve. Mas e se ele está doente, o que eu faço? Arranco e jogo fora. Descarto ele da minha vida. Quem já teve um encravado aí? Quando ele já deixa de ser útil. Quando ele deixa de ser útil. Porque nós nos ligamos na utilidade do ser humano, não em quem ele é. Quem já quebrou o dedo aí? Quem já teve uma encravada? Aí quando ela encrava, eu arranco o dedo e jogo fora? O que eu faço? Eu vou tratá-la, vou dar remédio a ela, vou servir a ela. Por quê? Porque ela doente, ela vai atrapalhar o quê? O corpo. Mas enquanto o corpo de Cristo, o que nós fazemos? Quando o cara adoece, o que nós fazemos? Afasta. Pastor, manda ele embora. Esse homem não dá trabalho demais. Padre, tira esse cara de lá. Pelo amor de Deus. O que nós vamos fazer? É só tumulto? Não. Nós precisamos servi-lo. E se é o pé dele que precisa ser lavado, nós vamos agachar e lavar o pé dele. Porque isso é a extensão da comunhão que Cristo deixou. Então estamos vivendo de uma maneira tão equivocada no que é ser corpo, no que é ter comunhão, que nos perdemos em nós mesmos. Não nos valorizamos, não nos respeitamos. E por que queremos que o mundo faça isso conosco? E Jesus fala assim, olha, parece que vocês não estão entendendo nada. Na verdade, o que vocês estão querendo é aquilo que eu abandonei para que vocês tivessem. Nós buscamos o tempo todo estarmos em destaque, em status melhor, superior. E a palavra de Deus o tempo todo está dizendo assim, olha, Gálatas 6:2, seja o suporte. Carrega. Gálatas 6:2 fala assim, leve a carga uns dos outros. Pastor, mas o senhor não conhece o fulano. E será que o fulano te conhece? Porque é muito simples nós falarmos que o fulano não quer. E nós queremos. Existe um ditado aí muito sério. Quer mudar o mundo? Comece por quem? Por você mesmo. Nós precisamos entender que essa comunhão, que hoje nós vamos viver aqui de uma maneira muito linda, que tem uma comida muito boa ali dentro, não tem? Fantástica a comida. Nós precisamos entender que ela não pode se resumir nesse momento. Porque quando a ceia acabou, o que Jesus fez? O pessoal lá ficou impressionado, porque acabava de comer, eu ia para a pia lavar prato. E a irmã falava assim, pastor do céu, larga isso aí. Eu falei, larga isso aí por quê? Ela falava assim, pastor, o senhor está com o pé inchado. Porque nós não sabemos servir nem depois que nós comemos. Porque a gente acha que a casa que nós estamos visitando é pensão, é hotel, e eu estou pagando por estar ali. É obrigado, né? É obrigado. Eu comi, jogo o prato lá, E pronto. meus meninos jogam o prato lá, vira aquela pilha enorme e eu vou embora. Por quê? Qual era então a intenção? Ele era comer, não é? Vai para o hotel, vai para a pensão, vai para o restaurante, paga e come. Eu me lembro, a gente estava no velório de um ex-membro da nossa igreja, da mãe de um ex-membro da nossa igreja. E eu passei a noite com ele lá. No outro dia chegaram alguns membros da igreja também. E aí serviram um almoço muito bom. E eu estou de olho em todo mundo. Eu estou lá observando. Rapaz, quando acabou de comer, só ficou eu. A igreja em peso levantou e foi embora. Aquilo minha cara rachou. Qual era o objetivo então? Comer, né, embora. Comer. Então, nós esquecemos o verdadeiro objetivo que Jesus nos deixou. É muito sério esse texto. Porque assim que a ceia acabou, o que ele fez? Cingiu. Vem cá, agora eu vou ensinar para vocês o que isso representa. Vocês estão aqui para isso.
agachou no pé dos 12, inclusive daquele que ele sabia que ia trair. Por que ele fez isso, pastor? Por que ele lavou o pé daquele que traiu? Porque ele precisava levar ao pé da letra a declaração que ele fez no Sermão do Monte. Abre comigo, no Sermão do Monte, por favor. Abre comigo em Mateus capítulo 5, no verso 44 em diante. Olha o que Jesus fala no Sermão do Monte. Sabe o que eu acho lindo? Que Jesus, ele sempre executa o que ele fala. Nós não. Nós falamos demais e executamos de menos. Nós precisamos começar a viver aquilo que pregamos e não somente pregar aquilo que vivemos. Tenho dito muito isso aqui, porque pregar o que vivemos é muito fácil, pois estamos falando de quê? Das nossas qualidades e das nossas bondades. Agora, pregar aqui, viver aquilo que prega, a história muda. Porque o texto aceita tudo, mas a prática não. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei o quê? Filho do vosso Pai, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amais o que vos amar, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai também é perfeito. Olha, tem alguém aqui que é filho de Deus? Então vamos aprender a amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Porque se você não faz isso, querida, você já perdeu a condição de ser Se filho. você odeia a palavra ódio é muito pesada, né? Tão pesada que me é considerado, eu vou ler na íntegra o texto, 1 João 3,15, eu citei ele, mas eu vou ler na íntegra como o João revela isso. 1 João 3,15, aproveitar a palavra da senhora, diz assim: todo aquele que odeia, diz comigo, odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. Então Jesus, ele está nos ensinando que a extensão dessa comunhão simbolizada de uma maneira tão linda nas igrejas de uma maneira geral, que é a ceia, que é justamente o início, a transição da Páscoa, que é o dia de hoje, que é a representatividade do cordeiro, do pão aso, da erva magra, tudo ali, a simbologia neotestamentária da Páscoa. Não vamos entrar nesse assunto, apesar que o dia é esse, mas eu gostaria de falar disso. Tudo isso não pode ser resumido ali, mas precisa ser o quê? Estendido a partir dali para revelar o que essa ceia representa na vida de um cristão. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Então agora eu compreendo que eu sou o quê? Fala comigo, servo. De quem? De Cristo e do meu irmão. Se eu não fizer isso, o que eu não entendi? O que verdadeiramente a ceia, a comunhão, foi deixada para nós. Amém, gente? Amém. Quando chega no verso 15, ele fala: olha, eu estou dizendo isso. Eu estou fazendo isso para dar o exemplo. E exemplo, amado, não é somente para ser assistido, mas é para ser o quê? Seguido. Então nós precisamos compreender de que esse momento ímpar da história, que surge na transição da Páscoa para a ceia, ela não pode ser resumida simplesmente num momento litúrgico e num momento simbólico. Mas ele precisa ser traduzido, revelado na vida em que levarmos uns para com os outros. Aonde agora a nossa família já não é um laço sanguíneo, mas a nossa família é aqueles que estão em Cristo servindo a Jesus conosco. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 34 em diante, ele fala assim: não pensam vocês que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pois agora os inimigos de vocês serão da sua própria casa.
pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora. Porque todo aquele que amar a esses mais do que a mim não é digno de mim. Quando ele chega no verso 39, ele fala assim: portanto, todo aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Então a nossa família agora é a família que está em Cristo. É a família de cristãos, segundo a palavra de Deus. E é justamente a essa família que o mundo vai saber que nós somos servos um do outro. Estamos aqui para, enquanto membros um dos outros, servir uns aos outros, para revelar aquilo que o nosso Senhor veio fazer por nós. Amém, amados? Amém. Jesus veio fazer o que pelo mundo? Servir. Então nós estamos o quê? Para servir. Isso é uma lição de humildade que nós precisamos absorver. Amém, amados? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Fala assim comigo: Jesus me chamou para servir ao meu próximo. Se eu não servir, eu não sirvo para ele. Amém, amados? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa lição de humildade, Pai, da parte do nosso Mestre, Senhor e Salvador, venha encontrar um lugar especial no nosso coração e possamos compreender o verdadeiro objetivo ao qual nós estamos aqui. Um dia tão especial como a Páscoa, um dia tão especial que marcou a história do teu povo, de nós somos o teu povo. Que nessa transição surja um novo momento onde Cristo espera não somente ser lembrado em uma liturgia, numa ceia, não, mas um momento como esse que deve ser lembrado o porquê de nós estarmos aqui. Que venhamos conseguir, ó Pai, colocar em prática, seguir esse exemplo, que estamos aqui como o Senhor, para servir e não para ser servido. Esse fim de semana eu ouvi algo, Senhor, onde uma pessoa foi confundida a ser pastor e falou: eu não sou pastor, eu sou apenas um servo. E isso me trouxe algo no coração, porque as lideranças esqueceram o que é ser servo. Nós esquecemos o que estamos fazendo aqui, não somente as lideranças, mas o cristianismo em si, os cristãos de igreja, aqueles que se autodenominam, aqueles que são crentes, têm esquecido por que está aqui. Não consegue mais estender uma mão, não consegue mais fazer um favor, não consegue mais ser prestativo a alguém, não consegue mais honrar alguém. E não foi para isso, Senhor, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que estivéssemos sendo servos, suportando, levando a carga uns dos outros, ó Pai, porque é assim que vamos revelar quem o Senhor é. E nós sabemos que esse é o grande objetivo, ó Pai: o mundo te conhecer através das nossas vidas. Nos abençoe nessa noite, ó Pai. Nós precisamos entender o que é ser um servo. Nós precisamos colocar em prática, Senhor amado, essa servidão, porque nós queremos mostrar ao mundo aquilo que o Senhor fez por nós